1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, diga comigo, o que é espiritual? Discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, diga, mas nós temos a mente de Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite, Deus, tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, trouxe, Senhor, à minha mente, possa ministrar aqui, Senhor, de uma forma objetiva, clara, profunda, Senhor, e que atinja o propósito que o Senhor já designou, Senhor. Deus, o Senhor já viu esse dia antes, Senhor, dele acontecer. O Senhor viu cada pessoa aqui, Pai, que elas possam acolher a Tua bendita palavra, que essa semente caia, Senhor, numa terra fértil, um terreno adubado, preparado, Senhor, e que esse fruto, Senhor, possa, Senhor, ser colhido e glorificar a Ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor, porque sem Ti eu nada posso fazer, Senhor. Sem Ti nada podemos, Deus. Amém. Essa palavra, Deus já tem falado comigo há algum tempo. Eu ministrei algo dentro disso que eu vou falar aqui também. Quando nós tivemos aqui a rede de mulheres, eu falei sobre os 4 P's de uma vida plena. É o posicionamento, processo, perseverar e promessa. Se você desejar entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais disso que eu falei aqui, alguma coisa eu vou ministrar aqui também disso, mas especificamente essa palavra está lá no nosso canal do YouTube, Kleber, Pastor Kleber e Alana. Você vai ter a oportunidade de ver ali os 4 P's de uma vida plena. Até quero aproveitar e dizer, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, dá um curtir, aciona lá o sininho para que você seja notificado. Cada vez que a gente colocar mensagens lá, toda semana nós estamos colocando lá vídeos. O nosso objetivo, queridos, não é ganhar seguidores para que a gente fique famoso. Nós queremos que o nome de Cristo fique famoso. Então nós queremos atingir ali, quando nós atingirmos 1000 inscritos, vai abrir para que a gente possa fazer as lives da igreja também pelo YouTube. O YouTube, a gente sabe que ele tem um alcance maior. Hoje mesmo pela manhã até enviei a live que estava acontecendo aqui de manhã para uma irmã, e ela falou assim, eu gostaria muito de ver, mas não tenho Facebook. Então, imagine, né, que a gente vai ter um alcance muito maior. Então, quero contar com você. Se você não é inscrito ainda, se inscreve lá e também, né, divulga essa boa notícia para que em breve a gente possa estar fazendo a live pelo canal do YouTube. Mas esses 4 P's de posicionamento, processo, perseverar e promessa tem a ver com o entendimento daquele que tem a mente de Cristo, que é o que eu gostaria de falar nessa noite. Nós temos a mente de Cristo. Amém? Foi o que o final do texto deixou muito claro. Aquele que é espiritual tem a mente de Cristo. Então, quando nós passamos da vida velha, passamos das trevas para a sua maravilhosa luz, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que todas as coisas se fazem novas. Precisa ser assim. E vai ser assim. Então, a santificação, as nossas atitudes, a nossa vida reta, a nossa vida correta, uma pureza diante de Cristo, faz parte da vida do regenerado, faz parte do novo, aquele que é nascido de novo. Mas, muitas vezes, nos foi ensinado, e a religião ensinou a trabalhar fora aquilo que o Senhor deseja trabalhar primeiro internamente. Então, se falava, não faça isso, não fale isso, não ande assim, não pise aqui, não vai ali. Isso são coisas externas, exteriores. E o Senhor deseja ir um pouco mais profundo. Jesus, quando ele foi questionado pelos fariseus, que os seus discípulos não lavavam as mãos para comer, Jesus deu uma resposta para eles. Eu quero ler com vocês.
Está em Mateus 15:10, se você quiser abrir, eu vou lendo para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. E isso é o que contamina o homem. O que contamina o homem não é o que entra, queridos. Eles estavam preocupados com as mãos, que aquele alimento ali com a mão suja ia contaminar. Mas Jesus estava falando que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. E da onde que flui isso que contamina, que sai pela boca? Da onde que sai isso? O versículo 19, se você continuar nesse mesmo capítulo 10, tem a resposta. Por que a preocupação de Jesus era outra? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então tudo, essas obras da carne, essas coisas más, procede primeiro do coração do homem. Depois vem a boca, depois vem as mãos, elas procedem do coração. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Esse coração aqui, queridos, não é músculo. Também não está falando de emoções, de sentimento. Está falando de coração-mente. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente, de pensamentos, de intenções. E esse texto diz assim que é do coração, ou seja, da mente, é de dentro que procede as fontes de vida. Essa palavra fonte, ela significa origem, ponto de partida. Ou seja, a origem de tudo está onde? No coração, que não é esse aqui que bombeia sangue, mas é esse aqui, a mente. Aqui é o nosso coração, quando a Bíblia fala. Não aqui, porque isso aqui é um músculo, mas é aqui que governa todas as coisas. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja, porque quem governa a igreja é o cabeça, que é Cristo. E eu que tenho a mente de Cristo, preciso entender que essa mente aqui que é de Cristo precisa governar o meu corpo. Amém? Em Lucas 6:45, você vai ver que Jesus fala muito sobre isso. Porque a preocupação dos fariseus, queridos, era uma aparência. Era algo externo, uma conduta externa, mentirosa e falsa. Onde eles usavam roupas pomposas, falavam muito bem, mas a palavra do Senhor era clara para eles. Eles falavam de algo que o coração deles estava muito longe. Honravam o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe. Porque eles não estavam preocupados em agradar o Senhor de verdade. Eles estavam preocupados em carregar um título e uma pompa diante dos homens. E Cristo veio para quebrar isso. Cristo veio para ensinar verdadeiramente a nos manifestarmos como filhos de Deus. A imagem e semelhança do Pai. Na essência, não na aparência somente. Porque aquilo que é de dentro, querido, ele vai aparecer fora. A Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia todo o rosto. Se o meu coração, a minha mente de Cristo, ela é uma mente alegre, ela é cheia da alegria do Senhor, todo o meu rosto vai ser formoso. Lucas 6:45, o Senhor diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro, que está em seu coração, na sua mente. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro, que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Aqui o Senhor faz uma figura de linguagem, como se o nosso coração fosse um grande baú, aonde a gente vai depositando ali. E nós escolhemos, queridos, aquilo que nós vamos depositar no nosso coração. Se a gente vai depositar coisas boas, esse tesouro vai ser cheio de coisa boa. Ou se eu vou depositar coisas más, então vai estar cheio de coisa má no meu coração. Mas quando eu abrir a minha boca, esse tesouro vai sair. Por isso que a Bíblia é tão clara em dizer que a boca fala do que o teu coração está cheio.
Porque a boca é como se estivesse abrindo esse baú. E daí vai sair aquilo que está dentro. Como guardar o nosso coração do mau tesouro? Nesse mesmo capítulo de Provérbios 4, o versículo 20, que é um pouquinho antes, vai falar como que a gente faz para guardar o nosso coração, para ter um bom tesouro nele. Diz assim: filho meu, é uma palavra bem para os filhos. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. Olhos e ouvidos, está falando aqui. Esses 3 versículos, eles falam de olhos e ouvidos. É o segredo para guardar essa mente, para que ela se torne cada vez mais uma mente de Cristo. Os olhos nós não podemos tirar os olhos, queridos, da palavra do Senhor. Não tirar os olhos. Isso está falando de meditar. Muitas pessoas leem a Bíblia, mas não é isso que o Senhor deseja. Ele deseja que a gente medite. É muito mais profundo. É comer da palavra mesmo, é se alimentar. É mergulhar na Escritura. Ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando. Então aí a continuação diz que inclinar o nosso ouvido, querido, é dar atenção, é prestar atenção no que está dizendo. Além de eu estar com meus olhos fixos na palavra, os meus ouvidos atentos. Olhos e ouvidos atentos. Lá no início, quando nós lemos o texto de Coríntios, diz assim, é uma pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Se o texto terminasse aqui, não tivesse a resposta, se esse texto terminasse aqui, nós íamos dizer, pois é, como conhecer a mente do Senhor? Quem pode saber o que o Senhor pensa e o que Ele deseja? Porque o texto tinha terminado aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele faz questão de continuar o texto. Não sei se já aconteceu com você. Quem é casado, às vezes só de olhar, você sabe o que o outro está pensando. Em alguma situação. Antes de falar, você fala, já sei. Já sei o que vai dizer, já sei o que está pensando. Dos filhos também. Já sei o que está pensando. Já sei o que você ia dizer. Não precisa falar. Por que a gente sabe, querido, se a gente não está dentro da mente do outro? Porque a gente tem intimidade. Quando a gente tem intimidade, um olhar fala. Um gesto da pessoa você já sabe. Porque você tem intimidade. Então a continuação dessa pergunta diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Então quem conheceu a mente do Senhor? Nós temos a mente de Cristo. Quem pode conhecer a mente do Senhor é quem se deixa ter uma mente de Cristo. Porque Cristo conheceu a mente do Senhor. É a mesma mente. E é essa mente que o Senhor deseja colocar em nós, queridos. Quando nós nascemos de novo, esse governo deseja estar sobre nós. E a partir desse governo, daí não tem a ver com o que não falar, não fazer, porque essa mente aqui, ela me instrui. O texto diz que daí eu tenho discernimento e eu não preciso ser discernido por ninguém, porque é a mente de Cristo que está me governando. O homem espiritual, queridos, ele tem a mente de Cristo. É uma mente de governo. É uma mente que não se deixa levar. É uma mente centrada na palavra do Senhor, está afinada com o céu. Pode não fazer sentido nenhum com as coisas dessa terra, mas ela está afinada com o céu, porque a mente de Cristo não está condicionada às coisas dessa terra, às notícias dessa terra, mas a notícia que vem do céu. E mais do que conhecer a mente do Senhor agora, que é a resposta da pergunta. Veja que aqui Paulo não diz assim, nós conhecemos, ele diz, não, nós temos. Ele poderia ter dado essa resposta. Quem conheceu a mente do Senhor? Nós conhecemos. Não, ele diz, nós temos a mente de Cristo.
Mais do que conhecer essa mente, mais do que saber, é que eu tenho essa própria mente. É como se naquele exemplo que eu dei para vocês aqui dos casais, eu pudesse pegar a mente do meu esposo e colocar aqui, e ele pudesse pegar a minha. Nós pudéssemos sondar a mente. É o que o texto está dizendo. Nós podemos ter essa mente. Nós podemos ter os pensamentos a partir de Cristo. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, o Senhor falou para mim sobre a Trindade. O papel da Trindade nessa mente de governo. O Pai enviou Jesus. Jesus tem a mente totalmente espiritual, totalmente, não está condicionado às coisas dessa terra, e Ele veio para nos dar essa mente, e todo aquele que crê e recebe a Cristo, hoje tem a mente de Cristo, mas essa mente precisa ser ativada e treinada, e quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. A sua comunhão com o Espírito Santo, querido, vai fazer que essa mente seja cada vez mais ativada e treinada, habilitada a uma mente de Cristo. Porque é necessário treinar a nossa mente. Como que nós treinamos a nossa mente? Colossenses 3, versículo 1, se você quiser anotar. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Se você já ressuscitou com Jesus, se você já nasceu de novo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Não perca tempo, querido. Não perca tempo com as coisas dessa terra, busque o que é de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra. Ok, quais são os pensamentos de cima? Filipenses 4, 7. Filipenses 4, 7. Estou avançando, queridos, porque a gente tem um horário. Mas depois, se você quiser, eu passo todas essas referências para você. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. No que eu devo pensar? Uma mente de Cristo, o que ela pensa? As coisas de cima. Quais são as coisas de cima? Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Se tem algum louvor, é nisso que eu preciso pensar. Até mesmo, queridos, os pensamentos ao nosso próprio respeito. A Bíblia diz, em Provérbios 23, 7, a primeira parte diz assim, que como o homem pensa no seu coração, assim ele é. O que você tem pensado de você mesmo, de você mesma? Como você pensa, você é. Mas Jeremias 29, 11, o Senhor diz assim, porque eu bem sei, quem sabe verdadeiramente quem nós somos é o Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito, não é coisa ruim, é coisa boa. Para nos dar o fim que nós desejamos. O que nós desejamos? A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu tenho entendido isso, queridos. E tenho procurado até orar dessa forma, com uma mente de governo. Às vezes a pessoa te pede lá algo, ora nessa situação por mim. Eu tenho falado para a pessoa e eu tenho feito assim, vou orar de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, queridos. E às vezes aquilo que eu quero não vai fazer sentido no propósito que Deus tem para mim. Ainda que seja algo maravilhoso aos meus olhos. Mas Deus é soberano, então eu tenho orado dessa forma. Senhor, que faça-se a tua vontade. Cumpra a tua vontade, Senhor. Porque a vontade do Senhor nunca vai ser para nos trazer mal. Vai ser sempre para algo bom. Esse tempo de determinar, né? Eu determino isso. Não. Eu posso até determinar. Eu determino ter uma mente de Cristo. Eu determino isso. Sobre mim eu quero ter uma mente de Cristo. Isso nós podemos determinar. Mas não dar ordens ao Senhor. Permita que a sua mente seja treinada pelo Espírito Santo de Deus. Pais, permitam que a mente dos seus filhos também seja treinada pelo Espírito Santo de Deus.
Permita isso. Eu falei aqui quando nós oramos que as crianças aqui são a igreja do hoje. E eu acredito piamente nisso. Piamente nisso. Eu acredito, como eu já ministrei aqui, que os tempos estão sendo abreviados e nós precisamos investir na vida dos nossos filhos. Não colocar julgo sobre eles. Eu não posso, eu não consigo orar por causa que o meu filho, a minha filha, eu não posso ir na igreja porque não, querido, traga, ensine. Você está em casa meditando na Bíblia, filho, agora não vem que a mãe está lendo. Não, traz o filho para ler junto com você. Mas ele não sabe ler. Mas ele está vendo você ler. Você está ensinando ele no caminho, ele está vendo. Agora a mãe vai orar. Não vem aqui que a mãe vai orar. Não, você pode participar. A criança pode participar. Deixa ela entender que isso é algo que é para todos. Não é só para minha mãe e para o meu pai. Isso é para mim. Mas a criança não sabe orar, está imitando a minha oração, está imitando a minha oração em línguas. Não se preocupe. O importante é que ela está naquele ambiente, ela está entendendo que é para ela aquele ambiente. Ela é convidada a estar naquele ambiente. Porque foi assim que Jesus falou quando os discípulos disseram, não, agora não incomoda o mestre. Ele disse, não, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O Senhor deu essa dica para nós, queridos. O Senhor deu essa dica. Quando eu estava meditando e o Senhor falou sobre essa questão dos filhos, o Senhor falou assim no meu coração, que a nossa fé de pais não é mais importante que a fé dos nossos filhos. Aí eu vou buscar agora você, não. Mostra para eles que também é importante que seja gerado fé no coração deles. Treinar essa mente para o futuro. Caim e Abel, queridos, a história terrível que nós tivemos ali, primeiro homicídio que acontece na palavra do Senhor, brotou do coração de Caim. Quando o Senhor aparece na situação e ele fala isso para Caim, porque você pensou mal no seu coração. Primeiro, queridos, ele já tinha assassinado o irmão no coração. Por isso que para o Senhor, lá no Sermão do Monte, quando ele vai falar, ele fala que um homem, ele pode adulterar com uma mulher sem ter tido a relação com ela, mas só de ter tido a intenção aqui, porque procedeu dessa mente. E o próximo passo é o ato. O Senhor deseja corrigir e sarar a fonte, queridos. Sarar a fonte. Eu estava assistindo uma ministração que estava falando sobre Eliseu. Eliseu, ele entendeu isso rapidamente no seu ministério. Assim que foi passado a capa para ele, assim que Elias passou a unção para ele, e Elias foi arrebatado ao céu e começou o ministério de Eliseu. Quando ele chegou em Jericó, as pessoas daquela cidade vieram falar com Eliseu e falaram, você viu a situação dessa nossa cidade? É uma situação boa, mas as águas são más, as águas não são boas, as águas são ruins. E aí Eliseu, ele dá uma direção para eles. Ele diz, olha, me tragam um prato novo, coloquem nele sal, e depois ele foi lá e jogou na fonte, aonde era a nascente desse rio, que cortava a cidade. Eliseu, ele entendeu, queridos, que era necessário ir na raiz. A raiz é a nossa mente. A raiz não são as nossas práticas. Se nós treinarmos a nossa mente, nós não vamos precisar corrigir as nossas práticas. Se nós treinarmos a nossa mente como uma mente de Cristo, nós não vamos precisar corrigir as nossas práticas futuras. Porque desse bom tesouro vai sair coisa boa. Só pode sair coisa boa. De uma fonte doce só sai água doce. Se você for no mar, já fizeram vários processos para fazer a água do mar ficar doce. Mas ela é sempre um pouco saloba, porque ela foi feita para ser salgada.
E Eliseu, ele entendeu isso, então ele foi na fonte, mas ele dá um segredo aqui. Ele pediu um prato novo e ele colocou o sal. O prato novo é onde esse sal está sendo apoiado. E é aqui que eu queria chegar. O sal fala da palavra. O sal fala de algo que influencia. Mas eu queria falar que nesse tempo é um tempo de influencers. É um tempo de pessoas que estão sendo levantadas como referenciais. Mas se essa referência não for um prato novo, querido, descarte. Lance fora. A nossa influência nós temos que filtrar pela palavra de Deus. Ah, mas ele tem um título, é um pastor, filtra pela palavra. Filtra pela palavra. Você tem mente de governo, querido. Você tem mente de governo, minha irmã. Filtra pela palavra. Ah, é um influencer, tem mais de não sei quantos milhões de seguidores, não interessa. É um prato novo. Novo, esse prato novo está falando assim, alguém que tem uma mente renovada em Cristo. Como que eu vou saber isso, pastora? Como que eu vou saber se eu não ando perto da pessoa? Filtra pela palavra. O que a pessoa está falando está escrito aqui. Jesus ratificou isso. Não fique, querido, escutando A, B, C ou D, só porque a pessoa atingiu um patamar, uma fama. Lance fora e descarte. Se não dá para filtrar pela palavra, não serve. Eliseu foi na fonte. O problema não era a cidade era boa. Cuidado quando você diz, o problema está lá na minha casa, porque morava tal pessoa antes. Não. Aonde está o problema? O problema não estava na cidade. Estava na nascente daquele rio. A gente precisa descobrir aonde está o problema. E o problema está aqui, ó. Se eu não tiver uma mente de Cristo, de governo, eu não vou conseguir corrigir as minhas práticas. E hoje vai dar certo, amanhã não vai dar. Porque precisa fluir daqui de dentro. As minhas atitudes corretas. Então, quando lançou ali aquele sal, a água ficou boa. Aquela terra ficou fértil. E deu colheita. Treine a sua mente, querido, para não comer qualquer coisa. Para não aceitar num prato qualquer coisa, só porque alguém está te dizendo que vai ser bom para você. Treine a sua mente. Não seja uma pessoa influenciada por qualquer coisa. Eu anotei uma palavra aqui, pode parecer até engraçado, mas é grave. Não seja uma Maria vai com as outras. Seja uma Maria que vai com Cristo. Porque a Maria que seguiu Jesus até o túmulo, o nome dela está na Bíblia até hoje. E Maria vai com as outras, é sempre Maria vai com as outras. Seja uma Maria que vai com Cristo. Essa vale a pena. Essa vai conquistar a vida eterna. O Maria vai com as outras, querido, vai na onda e não sabe para que lado vai. Eu estava vendo sobre o Lázaro, né? O irmão Lázaro que faleceu ontem. E tinha uma enxurrada de comentários e palavras a respeito dele. Um homem de Deus. Mas quando eu comecei a ver, Deus falou no meu coração aquele versículo que está no Salmo 116, 15. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus justos. Queridos, não vá na onda. É luto, claro, para quem fica, para quem era próximo, para quem conheceu e dói, porque a morte é o último inimigo a ser vencido e ela é cruel. Mas era um homem de Deus, que cantava profeticamente que ia morar no céu, e está no céu. Mente de governo, querido, nós precisamos entender que nesse tempo algumas pessoas estão sendo sim ceifadas, mas outras estão sendo levadas para o seu bom lugar que o Senhor já tinha preparado. E nós precisamos ter essa mente de governo nesse tempo para a gente não ser pego de surpresa e ficar chorando uma coisa que era o tempo de Deus. Corrigir a fonte, corrigir o interior, queridos. A Bíblia fala para nós, lá em Gálatas, sobre as obras da carne. As obras da carne, elas são algo externo, algo que eu cometo, algo que eu faço, mas é externamente. Não adianta trabalhar para cortar a obra. Eu preciso trabalhar na fonte dessa obra. Eu preciso trabalhar no interior. Por isso que a Bíblia fala para nós do fruto do Espírito, ele vem em seguida. Porque o fruto não é algo que eu faço, é algo que
flui. Não dá para eu fazer longanimidade. Eu sou longânima. Eu não faço alegria, eu sou alegre. É um fluir, não é uma coisa que eu faço. Flui dessa mente de governo que não é minha, é de Cristo. Não dá para trabalhar no corte das obras. Tenho que trabalhar no fluir do Espírito. Mas se o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, mas de alguma forma entrou. Amém? Se tem alguma coisa dentro de mim, de alguma forma entrou. Como entra, queridos? É nas duas palavras que eu falei antes: olhos e ouvidos. Olhos e ouvidos. O Senhor fala para nós em Lucas que os olhos são a candeia do corpo, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É o que eu estou falando desde o início. Os olhos são a candeia do corpo, ele entra, mas se o que entrar aqui é um bom tesouro, meu corpo vai ter luz. Tudo que eu fizer vai poder ser mostrado à luz, vai glorificar o Pai das luzes. Tudo. Então, olhos e ouvidos, os nossos olhos, queridos, o que os teus olhos contemplam? O que os teus olhos têm contemplado? Treine a sua mente para descartar coisa que não te serve. Eu tenho uma frase comigo nesse tempo que ela é muito viva: não me edifique, eu corto mesmo. Eu corto mesmo. Não me importo, queridos. Eu quero ser edificado em Cristo. E eu quero falar sobre a oração em línguas. Ore em línguas nesse tempo. Você pode orar em línguas em qualquer lugar que você estiver. Você não precisa escandalizar, porque ela é para edificação própria. Mas edifique-se a si mesmo. É um tempo que não fique escutando baboseira. Dê ouvidos. Aqui diz que os nossos ouvidos precisam estar atentos ao Senhor. Mas não dá para eu emprestar meu ouvido para duas coisas. Você já tentou fazer isso? Você já tentou escutar uma pessoa e escutar outra coisa junto? Vai dar um bug uma hora. Treine a sua mente. Treine a sua mente. O nosso cérebro, queridos, ele foi feito, ele é uma máquina inteligentíssima, que só poderia ter sido criado pelo Senhor. Você observa que ele comanda tudo em nós. Está tudo ligado no cérebro. Fisicamente, e também agora os médicos escancararam mesmo, que entenderam isso, que emocionalmente e espiritualmente está tudo ligado aqui. Observa o cenário das doenças psicossomáticas. Quanto que é a porcentagem do Brasil aqui, de depressão? Eu sei que subiu de uma forma assustadora a porcentagem de pessoas depressivas no Brasil nesse tempo de pandemia. Ansiedade. Doenças psicossomáticas, vai no médico, faz um monte de exames, não aparece nada. Da onde está vindo essa informação de doença, queridos? Daqui, ó. Da mente. Treine, querida, a sua mente. Treine os seus lábios pela sua mente. Eu não tenho ansiedade. Eu passei por uma situação de ansiedade. Eu não tenho depressão. Eu passei por uma situação de depressão. Confesse com a sua boca, querido, aquilo que você deseja ser. Porque como o homem pensa, ele é. Eu não sou ansiosa, eu não sou depressiva. Eu tenho a alegria de Cristo em mim. Eu não sou enferma. Eu não tenho diabetes. Eu passei por um quadro, eu estou passando por um quadro. É momentâneo, é passageiro. Se o Senhor não me curar aqui nessa terra, mas lá no céu eu vou estar sarada. Então é passageiro. Treine a sua mente, querido, para não falar besteira. Até mesmo em horas de brincadeira, treine a sua mente. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você não escolhe os pensamentos que vêm, mas pode escolher os que vão ficar. Não dá para a gente escolher, né? Às vezes você está num lugar, é um monte de informação, mas você pode escolher. Você pode desconectar, você pode desligar. Tinha um tempo que a televisão era a caixa do diabo, né? Não podia ter televisão. Em alguns casos é melhor que não tenha. Se você não tem entendimento que aquilo que está na sua mão é controle, e que é você que controla, então é melhor que não tenha.
Mas se você entende que aquilo ali é um controle, você aperta o canal que você quer, e quando aparece uma coisa lá que não te edifica, você troca. Se você tem esse entendimento, então a televisão não é do diabo para você. Ela pode ser um instrumento de Deus. Porque tem irmãos agora acompanhando pela live, que conectaram e estão assistindo pela televisão. E está sendo bênção na vida deles. O problema não está na televisão. Percebe que tem a ver com mente? Se não edifica, corta. Eu vou dizer para vocês, lá em casa a gente estava assistindo o Gênesis. No começo era a Bíblia. Entrou por um caminho, quero dizer para vocês que, eu nem sei agora em que parte que está, mas a parte que eu vi ali, quando falou de Terá, o pai de Abraão, era tudo mentira. Era tudo mentira, queridos. E eu vi gente até comentando, puxa, né, como era a situação de Terá, gente, não está na Bíblia. Filtra pela palavra. Filtra pela palavra. Ah, mas o nome é Gênesis. Mas filtre. Eu não tenho mais assistido, porque eu não vou dar audiência se está falando que é uma coisa e é outra. É uma mentira. Se não é da Bíblia, não me edifica, desligo. Não tem a minha audiência. Filtre pela palavra, queridos. Ah, eu estou lendo um livro, ele é de Deus. Seja como crente de Bereia. Os crentes de Bereia, eles não eram enganados. Eles tinham uma mente de governo. Porque tudo que eles ouviam, eles iam na Bíblia para ver se estava escrito. Isso que eu estou falando aqui, queridos, por que eu falei dos versículos para você anotar, e se você quiser eu dou? Eu sempre falo isso quando eu não estou ministrando. Tem alguns irmãos que já é até certo, que eu sei que no final eles sempre me pedem. Por que eu faço questão? Porque eu quero que nós sejamos crentes de Bereia. Que nós tenhamos mente de governo, queridos, que aonde nós vamos a gente não é enganado. Me falaram isso, eu recebi uma profecia, pastor. Ah, é? Onde está escrito na Bíblia que concorda com aquilo que você recebeu? A profecia do Senhor, ela vai concordar com a Bíblia, querido. Se não concordar, descarta, porque não é de Deus. Uma mente de governo. Deus nos chama a termos uma mente de governo. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. É do nosso coração, queridos. Guarda o seu coração. É a palavra desses dias. É a palavra desse tempo. Tem um cenário escancarado aí com um monte de má notícia. Um cenário falando de morte, falando de